Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui estamos novamente com um assunto bem interessante. Hoje nós escolhemos o poder da fé. Vamos falar um pouquinho da fé? Muitas pessoas dizem e sentem muita fé. E nós, às vezes, achamos que a nossa fé também é muito pequena, né? A fé é algo que se adquire através da vivência que temos, das coisas com a que a gente se depara, né, durante a nossa vida, os momentos difíceis. Então, nós testamos às vezes para ver até onde vai a nossa fé. E é difícil dizer quanto nós temos de fé, né? Nós vamos contar uma história sobre um médico francês, Alex Carrel. Ele foi fisiologista em Lyon, lá na França, na cidade de Kardec, na mesma época de Kardec, mais ou menos naqueles anos. Mas ele não acreditava que nada houvesse além da matéria. Tudo para ele tinha que ser comprovado pela ciência para que ele pudesse acreditar. Então ele observava que muitas pessoas iam até a cidade de Lourdes, na famosa gruta de Nossa Senhora de Lourdes, tão conhecida pela religião católica, e ele via que muitas pessoas saíam doentes até lá, enfrentavam uma viagem de 12 horas. Ele achava um absurdo aquilo, ele não entendia, ele achava que era coisa de pessoas crédulas, né? Mas ele foi designado como médico para acompanhar um comboio num vagão de um trem com várias pessoas doentes, né, que se encaminhavam para a cidade de Lourdes. E ele teve que ir porque, como médico, ele precisava cuidar daquelas pessoas no caso delas passarem mal. E entre essas pessoas havia uma moça de 23 anos chamada Marie Bali. A pronúncia francesa, não sei se eu pronunciei direito, me perdoem, não domino francês. E essa moça se encontrava muito doente. Ela tinha uma peritonite infecciosa e tuberculose. Ela estava em um estado gravíssimo, muito complicado. O seu abdômen estava muito distendido, muito inchado, falta de ar, febre, todos os sintomas que podem levar uma pessoa a ficar muito mal, se sentir muito mal e poderia chegar até a morte. E ele, examinando essa moça, conversando com ela, ele disse: Por que você quer ir até a cidade de Lourdes, tão longe, nessa viagem de 12 horas, no estado que você se encontra? E ela disse calmamente para ele: Doutor, eu vou, eu tenho certeza, eu tenho fé que eu vou ficar curada. Ele disse: Mas você está muito mal, precisa de um tratamento melhor, temos que cuidar desse teu problema. Mas ela insistindo e dizendo que queria chegar até lá. Ele não acreditava que ela chegaria viva. E ele disse à enfermeira do lado ali, né? Lógico, não disse na frente dela, que essa moça não chegaria viva. Ele disse: Nós temos que interná-la no hospital para dar a assistência necessária que ela precisa nesse momento e não levar até aquela gruta. E ele falou: Ela está agonizando, bem dizer. Estou vendo que seu estado está muito, muito grave. Bom, as horas foram passando e quando chegaram na cidade de Lourdes, ele, com a autoridade de médico, resolveu interná-la. Ele disse: Não, primeiro ela vai para o hospital, depois nós vamos ver o que fazer. E assim fez. Internou essa moça e ela foi. Trataram aquilo que foi preciso momentaneamente, mas ela estava cada vez pior e insistindo que queria chegar até lá. A enfermeira chamou o médico de lado e disse: Doutor, o senhor disse que ela vai morrer. Se ela vai morrer, não custa pegar essa moça e levar até lá, fazer a última vontade dela. Por que não, né? Ela tem tanta fé, mas ele não acreditava. E de tanto a enfermeira falar, falou: se ela tiver que morrer, morrer lá ou morrer aqui não vai fazer diferença. Vamos fazer essa vontade dela.
Então ele pensou um pouco melhor, falou que seja, e levaram essa moça até o local. Lá chegando, essa gruta estava cheia de peregrinos, muitas pessoas ali fazendo orações, né? E ela ficou um pouquinho distante, eles deitaram ela na maca, um pouco distante, e, e as pessoas ali naquelas orações, e ele observando tudo aquilo, ele achava uma coisa muito esquisita, né? Porque ele não entendia, não queria aceitar também, né? Aí a enfermeira pegou o vasilhame, foi até a gruta onde tinha essa água. Depois nós falamos um pouquinho sobre o que acontece, né, nessa localidade. Que muitas pessoas conhecem a história, né? Mas vamos falar da moça. Aí a enfermeira trouxe a água, fez com que ela bebesse, ela tomou aquela água com tanta fé, e a enfermeira também passou sobre o seu corpo aquela água da gruta e deixaram a moça ali um pouquinho, observando, né? E outras pessoas indo e vindo, aquele movimento todo, porque lá é o ano inteiro assim. Para quem conhece, que já viu, sabe que lá é muito famoso até hoje, né? Eu sei que quando o médico voltou a observar ela e viu que ela estava com o rosto diferente. Ela já não estava mais com aquela palidez mortal. Ela não tinha mais, a falta de ar dela havia quase que desaparecido, ela estava respirando melhor. O abdômen, que estava tão inchado, né, todo distendido, enorme devido à peritonite, ele estava baixando, estava desinchando. Ele não estava acreditando naquilo que ele viu. E então, antes de darmos continuidade ao que se passou com essa moça, eu vou falar um pouquinho dessa gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Nos anos 1858, havia na cidade de Lourdes uma garota, adolescente, 12, 13 anos mais ou menos, não precisei a data na história. Ela era muito simplória, ela era uma camponesa, filha de pais humildes, e ela levava os carneirinhos para pastorear, né? E ela deu, assim, ela viu uma vez, duas, três, 18 vezes aconteceram, uma visão de uma senhora toda iluminada que lhe apareceu. Para nós espíritas sabemos que é um espírito iluminado, né, que estava ali, porque trouxe mensagens, orações a ela, conversou com ela por várias vezes, e a menina sempre que passava por aquele local, ela tinha uma gruta ali e ela parava ali para abastecer de água, dar de água para os seus animaizinhos. E ela via essa senhora, ela aparecia e depois desaparecia. No seu entendimento católico, ela falava que era uma santa que aparecia para ela. E essa notícia correu por toda a cidade. O padre local quis lá observar, ele não via nada, mas a menina conversava com essa santa, que ela chamava de santa. Um dia a menina perguntou a ela: Senhora, quem é? Como é o seu nome? E esse espírito disse: Eu sou Imaculada Conceição. Então o padre levou essa notícia para a igreja, para os moradores do local, e disseram que uma Nossa Senhora estava, Nossa Senhora, né, como nós chamamos a Mãe de Jesus, estava visitando aquele local e que isso era um milagre. As pessoas começaram a se aproximar dessa gruta, porque ali jorrava água, né? E bebiam daquela água, e muitas pessoas, através da sua fé, se curaram. E essa história foi passando, não vamos adentrar no conteúdo da história, porque também é longa, não ficaria muito extensa esses comentários. E até hoje tem pessoas que visitam lá. Então as pessoas vão, os peregrinos, as pessoas que têm fé vão até lá e pedem, e muitos são curados. Bom, voltando ao caso do médico, de Marie, dessa moça, ele, quando saíram da gruta, né, naquele dia, ele a levou para o hospital para ver o que é que estava acontecendo, porque ela estava melhor. E ele viu que ela estava melhorando.
a internou e foi tratar dos procedimentos do tratamento. Aí, quando ele voltou no quarto, ele viu que essa moça, ela estava sentada na cama, conversando com as pessoas ao seu lado. Devia ter familiares também, não? E as enfermeiras. E ele viu, ele foi conversar com ela e ele disse: como você está se sentindo? A aparência dela havia mudado todinha, né? E então ele viu que alguma coisa realmente se passou ali naquele local. Ele ainda não entendia o que era. E ela melhorou, essa moça ficou curada. Através da história, é uma história verídica, eu peguei na internet essa história, é muito bonita. Para quem quiser ler, está lá. O nome dele é Alex Carrel, francês. Então, nós vamos agora, no nosso Entender Espírita, explicar mais ou menos o que se passou ali devido à fé. Quando nós fazemos orações, nós emitimos fluidos. Nós temos fluidos animalizados. Animalizados por quê? Nós falamos fluido animal. Porque estamos na matéria. Então, o nosso fluido ainda ele é meio grosseiro, ele tem as partículas, as coisas da matéria. Então, se chama fluido animal, que os médiuns produzem, todas as pessoas produzem. Os médiuns, eu falei os médiuns porque utilizam isso nos tratamentos das casas espíritas, por esse fluido. E a espiritualidade, que se encontra também nos atendimentos das casas espíritas, para as pessoas que passam nesse tratamento, eles produzem o fluido espiritual, porque eles já estão no corpo perispiritual, então é um fluido diferente. Então, quando as pessoas passam por esse tratamento, que elas chegam com fé em uma casa espírita ou numa igreja também, quando elas vão para orar, também produzem esse fluido. Embora eles entendam de uma outra forma, eles dizem apenas fé. Mas nós espíritas, como estudamos, e a nossa fé é raciocinada, tudo tem que ser estudado para ser compreendido. Então, nesse momento, lá, vamos dizer, da casa espírita, esses fluidos, o ônibus está passando aí fora, então perdoem o barulho. Voltando a falar disso, quando se juntam esses fluidos, o animalizado, com o fluido espiritual da equipe espiritual de médicos que se encontram no ambiente, é uma junção de fluidos, a essa junção. Então, é propulsor, ele movimenta, e quando ele se movimenta, se torna um magnetismo muito forte, e ele mexe com as moléculas que estão na matéria do nosso corpo, porque o nosso corpo é constituído de átomos, moléculas. Quem estuda física sabe explicar melhor. Eu não tenho conhecimento de física, apenas estou falando o que eu estudei aqui. Então, essas moléculas, quando a pessoa está doente, elas ficam mal formadas, deformadas, e elas estão doentes, essas moléculas, então produz os sintomas de uma doença. E esses fluidos têm a capacidade de modificar o formato dessa molécula, e ela pode ir se tornando uma molécula sã, produzindo a saúde, voltando à saúde, a pessoa ter saúde. Então, é uma coisa mesmo científica, que o médico pode ter estudado depois isso, né? Mas futuramente, mais para frente. Porque tudo tem uma razão de ser, nada acontece por um acaso. As coisas têm que ser estudadas para serem compreendidas. E o aumento dessa energia através da fé proporciona, muitas vezes, a cura para quem acredita. Agora, uma pessoa que senta para fazer uma oração, como a gente às vezes vê uma pessoa orando, olhando para cima, com os olhos abertos, não prestando atenção naquilo que ela está falando, essa oração não repercute, não produz nada. Ela vai e volta. Então, não ultrapassa o teto, vamos supor, né?
Nós, quando orarmos, temos que fazer como Jesus disse no Evangelho: entre em vosso quarto, eleve o pensamento a Deus, converse com Ele, abra o seu coração, diga aquilo que você está passando, embora o Pai já saiba, né? O nosso Pai maior já saiba aquilo que nós estamos passando. Então, você irá abrir o seu coração e irá produzir esse fluido animalizado, que se tornará um magnetismo muito forte. E ele produzirá, talvez, de acordo também com o merecimento da pessoa, porque tudo vai do merecimento de cada um. Cada caso é um caso. Não é porque todas as pessoas que vão orar vão receber a cura. Não é bem assim. Aí teríamos que estudar outro tipo mais aprofundado para poder entender as consequências que trazemos de vidas anteriores. Mas nós não vamos falar hoje da reencarnação. Quem quiser também saber o porquê que muitas pessoas não ficam curadas, muitas não conseguem se salvar e muitas vezes chegam a óbito porque chegou o momento dela, devido ao seu histórico de vida anterior, que aquilo foi necessário para que ela passasse por aquilo como uma lição, uma prova que ela pediu para passar também. Mas isso é história para outra palestra. Voltando aqui, então a nossa fé produz todo esse movimento e fica unindo o fluido humano, da fé humana com a fé divina, podemos sim conseguir grandes melhorias, tanto no físico quanto no próprio espírito, nas nossas emoções, que às vezes estão abaladas por problemas que estamos passando. Então, tenhamos muita consciência quando formos orar. Ore de coração aberto, ore pedindo ao Pai, feche os seus olhos, imagine um local muito bonito que você está caminhando, faça uma mentalização de paz, de harmonia e converse com Deus. Imagine você num campo florido, caminhando entre as flores, e lá na frente você vê uma luz que vem vindo e essa luz vai se aproximando de você e você vai caminhando até ela. Isso lhe trará paz, muita paz. E aí você deixará de estar tão preocupada com o problema e você abrirá o seu coração. Imagine que essa luz se aproxima de você e quando você chega perto, quem é que está ali ao seu lado, abrindo os braços para você? Jesus, o nosso irmão maior, que sempre está do nosso lado, nos acalentando nos momentos difíceis. Isso faz parte da fé, essa integração daquele momento de paz com a elevação dos pensamentos a Deus, que envia o nosso Mestre Jesus para nos atender. Então, que possamos alimentar a nossa fé através das orações, não a oração decorada, como eu já disse, mas a oração que vem de dentro do coração. Então, façamos esse exercício quando precisarmos também e veremos os resultados. Bom, esse era um assunto, ainda que a gente queria falar, mas reduzimos ao máximo essas duas histórias, porque senão ficaríamos falando por 2 horas. Tem toda essa história aqui sobre a Gruta de Lourdes, lá na França, na cidade de Lourdes, e sobre a história de Marie Bali, essa moça francesa de 23 anos que ficou curada. E esse médico, depois, nós, pela história que lemos, pela biografia dele, no iPad, ali conta que ele, em 1912, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por feitos dentro da medicina, por a sua dedicação à medicina. E mais tarde ele foi se tornando uma pessoa convertida à fé. Então, nós vemos que a fé é muito importante para cada um de nós, independente do tamanho que ela tenha.
O que importa também é o merecimento que nós trazemos dentro de nós. Eu agradeço, é um assunto interessante para se pensar e espero que na próxima vez possamos estar aqui todos juntos novamente com outro assunto que eu vou procurar com bastante carinho para trazer para vocês. Que Deus abençoe a todos nós, envolvendo-nos com os fluidos espirituais presentes em todos os lugares e eles se juntando ao nosso, nós teremos grandes coisas, grandes feitos em nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.